Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 295. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia, alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Mateus capítulo 18 e vou fazer uma oração para nós iniciarmos a leitura, para que o Espírito Santo esteja direcionando esta leitura. Pai amado, Pai querido, obrigada pela sua bondade nas nossas vidas, pela tua proteção e provisão. Muito obrigada, Senhor querido, por essa oportunidade de estarmos também criando um relacionamento com o Senhor mais profundo, lendo a tua palavra, buscando conhecer mais a ti. Que teu Espírito Santo fale conosco na leitura de hoje, nos ensinando, revelando a tua vontade para nós, nos dando entendimento, compreensão, sabedoria. Abre os nossos olhos espirituais para ver aquilo que os nossos olhos humanos, os nossos olhos naturais não conseguem ver, mas que através do seu poder nós possamos entender a tua vontade, o teu propósito, os teus planos para as nossas vidas. Obrigada, Senhor Deus, que nós possamos te amar ainda mais após essa leitura e amar as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Abençoe cada família aqui representada e continue dando a sua direção e o seu amor e a sua paz para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 18. O maior no reino dos céus. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos, os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um olho só do que tendo dois olhos ser lançado no fogo do inferno. A parábola da ovelha perdida. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Como tratar a ofensa de um irmão? Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. A parábola do servo impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso,
O reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amém. Vamos para o nosso mini estudo bíblico sobre este capítulo de Mateus 18. Esse capítulo é um dos capítulos mais intensos e pastorais do Evangelho. Aqui Jesus instrui seus discípulos sobre humildade, cuidado mútuo, pureza espiritual, disciplina e perdão. O que impressiona neste texto é a maneira prática e profunda como o mestre aborda as relações dentro do reino de Deus. Mateus 18 é um manual de Cristo para a vida em comunidade. Ele ensina como lidar com os tropeços, o pecado e as ofensas dentro da igreja. Os discípulos, ainda com uma visão mundana de grandeza, perguntam a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? A resposta de Jesus quebra todas as expectativas. Ele chama uma criança e a coloca no meio deles. Jesus afirma: se não se converterem e não se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Note que ele não fala apenas de quem será o maior, mas de quem sequer poderá entrar no reino. O chamado à humildade é radical. Jesus usa a criança como símbolo, não de ingenuidade, mas de dependência e simplicidade. As crianças confiam nos pais, sem reservas, assim também devemos depender do Pai Celeste. A humildade é o caminho para a grandeza. Não se trata de posição ou prestígio, mas de quebrantamento e reconhecimento da nossa pequenez diante de Deus. Jesus segue o ensino agora alertando sobre o perigo de fazer tropeçar um desses pequeninos, aqueles que creem nele. A linguagem é forte, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Esse ensino não se limita às crianças pequenas, mas inclui todos os que têm fé simples e frágil, especialmente os novos convertidos. Jesus também reconhece que é inevitável que venham escândalos, ou seja, neste mundo caído, tentações e tropeços sempre existirão, mas há uma grave condenação para quem se torna instrumento de queda. O Senhor ainda usa a hipérbole para falar sobre as medidas drásticas contra o pecado. Se a sua mão ou o seu pé fizerem você pecar, tropeçar, corte-os e jogue-os fora. Não é literal, mas expressa a urgência de eliminar da nossa vida tudo o que nos afasta de Deus. O ensino se completa com a parábola da ovelha perdida, onde Jesus mostra o cuidado do Pai em buscar quem se desvia. Deus não deseja que nenhum dos seus pequeninos se perca. Sua graça se estende até os fracos e errantes. Esse texto nos lembra que a vida cristã é coletiva. Devemos zelar uns pelos outros e proteger os mais vulneráveis, como também nós lemos isso, ou melhor, vamos ler em Lucas capítulo 15. Como que deve ser o processo de disciplina na igreja? Jesus apresenta o procedimento para lidar com os pecados dentro da comunidade. Primeiro, confronto pessoal reservado. Se necessário, levar uma ou duas testemunhas. Persistindo o pecado, levar o caso à igreja. Caso ainda haja resistência, o pecador é tratado como pagão ou publicano, ou seja, como alguém fora da comunhão.
A disciplina não é vingança, mas um ato de amor e restauração. O objetivo é ganhar o irmão de volta. A igreja que não pratica disciplina demonstra indiferença quanto à santidade e à salvação de seus membros. Jesus também reafirma a autoridade da igreja ao dizer: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Isso se refere ao reconhecimento da igreja sobre quem está em comunhão ou não. Por fim, Jesus garante a sua presença onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome. Embora muitas vezes aplicamos esses versículos em reuniões de oração, o contexto imediato é a disciplina e a restauração de irmãos. Pedro, talvez se sentindo generoso, pergunta: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar? Até 7 vezes? Para a mentalidade judaica da época, 3 vezes já seria suficiente. Mas Jesus surpreende: não até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, o perdão deve ser ilimitado. Para ilustrar, Jesus conta a parábola do servo impiedoso. Um homem devia uma quantia incalculável ao rei, milhares de talentos. Quando suplica por paciência, o rei faz muito mais. Ele cancela toda a dívida. Mas ao sair dali, o servo encontra alguém que lhe devia uma quantia muito maior, 100 denários. E sem compaixão, ele lança na prisão. Ao saber disso, o rei se ira e o entrega aos torturadores. A mensagem é clara: quem foi perdoado de uma dívida impagável, nossos pecados diante de Deus, não tem o direito de recusar perdão ao outro. O perdão é uma exigência do reino. A falta de perdão revela um coração endurecido e incrédulo. Esse ensino ecoa em outros textos, como em Mateus 6, que nós já lemos, versículos 14 e 15, onde Jesus diz que Deus perdoará nossos pecados, conforme perdoamos os outros. Embora Mateus 18 não seja um texto messiânico no sentido clássico de profecias diretas, ele está profundamente alinhado com o caráter do Messias revelado no Antigo Testamento. A imagem do bom pastor que busca a ovelha perdida ecoa profecias como Ezequiel capítulo 34, dos versículos 11 ao 16, onde Deus promete buscar suas ovelhas dispersas. Além disso, o chamado à humildade e ao cuidado com os fracos reflete textos como Isaías 57, versículo 15, onde o Senhor se revela como o Deus exaltado, que habita com o contrito e humilde de espírito. Jesus, ao ensinar sobre o reino, mostra o cumprimento dessas promessas, revelando que o reino dos céus é para os humildes, os quebrantados e os arrependidos, e não para os orgulhosos e autossuficientes. Esse capítulo nos confronta profundamente. Primeiro, nós somos chamados a abandonar o orgulho e buscar a humildade de uma criança. Isso nos lembra que no reino de Deus não há espaço para autopromoção. Jesus nos alerta a ser radical contra o pecado. Preciso identificar o que me faz tropeçar e eliminar isso da minha vida sem desculpas. Além disso, aprendo que devo zelar pelos irmãos na fé, especialmente os novos convertidos e os mais frágeis. Não posso ser indiferente ao tropeço alheio. A disciplina, por sua vez, me lembra que a comunhão cristã exige responsabilidade mútua. Quando alguém peca, devo buscar restaurá-lo com amor e verdade. Por fim, o ensino sobre o perdão mexe com o meu coração. Deus me perdoou uma dívida incalculável em Cristo. Eu não tenho direito de guardar mágoa ou recusar perdão a quem me ofende. Mateus 18 nos chama a viver em humildade, pureza, cuidado e graça, refletindo o caráter do Rei que nos resgatou. Que Deus te abençoe grandemente e que essa palavra possa fazer a diferença na sua vida, para que você compartilhe as boas novas de Cristo. Deus te abençoe e até o próximo áudio. Tchau, tchau.